Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade ao material que foi entregue a semana passada, a gente vai ter algumas explicações rápidas sobre a primeira apostila que foi enviada, revisando conjuntos numéricos para o primeiro ano. Então, desses conjuntos numéricos, quais os conjuntos que nós estudamos até agora? Então, os três primeiros conjuntos que nós vamos revisar é o conjunto dos números naturais representados pela letra N. Dentro desse conjunto estão todos os números positivos, começando pelo zero. Se esse conjunto se apresentar com um asterisco, indica que o zero vai estar fora desse conjunto. Então, o conjunto vai conter os números a partir do 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O segundo conjunto que nós vamos ver é o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Ele é um conjunto que possui toda a parte do conjunto dos números naturais, todos os positivos começados pelo zero, e mais essa parte negativa. Então, se a gente for representar o conjunto dos números naturais com um diagrama, dentro desse diagrama conterá os números positivos. Se a gente for representar o conjunto dos números inteiros com diagrama, no diagrama vai conter o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, e mais todos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Se o conjunto dos números inteiros vier com um asterisco, indica que o zero não faz parte desse conjunto. Então, por exemplo, aqui, pegando o mesmo exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, não coloco zero, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O terceiro conjunto é o conjunto dos números racionais, representados pela letra Q. Então, os elementos do conjunto são todos números que podem ser representados na forma de fração. Então, para eu representar os elementos desse conjunto, eu posso dizer que dentro do conjunto dos números racionais estão números positivos, números negativos, fração positiva, fração negativa, decimal exato, como 0,5, dízima periódica, como 0,777, dízima periódica, como 1,3838 e assim sucessivamente. Então, além disso, tá? Além de todos esses números aqui, que não estão em ordem, só são exemplos, esse conjunto dos números racionais, se ele for representado numa reta, então ele vai contemplar todos os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, e é infinito, todos os números negativos, menos 4, menos 5, e é infinito, e os números que fazem parte desse intervalo entre esses números. Por exemplo, se eu pegar esse número aqui no meio, é o número 0,5. É um decimal exato que faz parte. Então, se eu pegar um número aqui que está pertinho do 2, 2,1, também faz parte desse conjunto dos números racionais. Se eu pegar a fração menos 1/2, que está entre 0 e 1, então, aqui eu tenho também um número que vai estar, que faz parte desse conjunto dos números racionais. Então, se a gente observar, esse conjunto dos números racionais, a gente chama que ele é um conjunto de números densos, tá? Pulei um aqui, certo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, esse é um conjunto que a gente vai estudar e alguns dos números especiais que estão dentro desses números, como as dízimas periódicas, a gente vai estudar depois em separado. A gente vai se familiarizar também com esses símbolos, tá? Esses símbolos que são utilizados nessas relações entre conjunto. E o primeiro, a relação de pertinência, que a gente usa o símbolo pertence ou não pertence. Por exemplo, menos 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. 5 pertence ao conjunto dos números naturais. 0,5 não pertence ao conjunto dos números naturais. 1,3 não pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, quando a gente relaciona elemento com conjunto, a gente usa esse símbolo, pertence ou não pertence.
E aqui relação de inclusão, que quando a gente trabalha de conjunto para conjunto, o primeiro símbolo está contido e o segundo não está contido. Por exemplo, se a gente observar os conjuntos numéricos, eles vão estar dispostos da seguinte forma, que a gente vai ver depois melhor. Ó, o conjunto dos números naturais fica no centro. 0, 1, 2, 3 são exemplos de elementos do conjunto dos números naturais. Aqui a gente tem, no conjunto dos números inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. No conjunto dos números racionais, a gente tem aqui, ó, além de todos esses, frações positivas, frações negativas, decimais exatos positivos, decimais exatos negativos, dízimas periódicas. Então, isso são exemplos de números que fazem parte desse conjunto. Se eu disser, por exemplo, conjunto dos números naturais não está contido no conjunto dos números naturais sem o zero. Conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Os racionais não estão contidos no conjunto dos números naturais. Então, são algumas relações de pertinência e relações de inclusão que a gente vai estudar depois nos exemplos. Então, aqui novamente, N está dentro do Z e Z está dentro do Q. Naturais está contido nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. A gente não pode esquecer essa relação. Então, a gente vai continuar no próximo vídeo com exemplos de resolução de exercícios.